e a gente vai falar de PHP orientado a objetos, tentar ser prático. É um tema que hora e meia a gente se depara por aí, né? Seja na faculdade, seja em cursos, e a gente sempre bate de frente com isso, e muitas vezes a gente não tem um vislumbre prático, porque a literatura às vezes é muito superficial, né? Mas não te dá esse vislumbre. Hoje a ideia é a gente poder ter um pouco desse vislumbre na prática, beleza? Mas é claro, a gente vai passar pela teoria, não tem como fugir, né? Senão a gente não consegue aplicar. Antes de mais nada, um pouquinho sobre mim aí. Sou Manauara, como a gente estava conversando. Tô morando aqui em Sorocaba. No estado de São Paulo tô morando tem 9 anos. Já morei em algumas cidades aqui. Barueri, que é ali a região do Alphaville, depois de Osasco. Franca, cidade de Sapato ali, com fronteira com Minas Gerais, Americana, e Valinhos, que é embaixo de Campinas também. E hoje eu estou em Sorocaba. Não pretendo sair, gosto daqui. Vim antes do prefeito ficar famoso, tá? Então, não adianta dizer que eu vim por causa do prefeito, dizendo que é a melhor cidade do Brasil. Não, normal, uma cidade normal. Enfim, né? Mas faz parte. Tô aí na área, comecei em 2010, comecei em mecatrônica ali na a antiga UNED, o IFAM, fiz mecatrônica lá, ali no distrito industrial. 3 aninhos aí, foi que me inseriu no mercado de programação. E depois entrei na UFAM, fiz engenharia da computação. Fiquei uns 3 anos, não concluí, vim para São Paulo, consegui um emprego. E desde aí eu fui desenvolvendo minha carreira, inclusive com PHP. Mas meu primeiro emprego em Manaus foi na Nemu, a antiga Nemu, ali no Aleixo, no Adrianópolis, na verdade. Hoje lá eu acho que a sede, a última vez que eu vi, eu acho que estava Amélios lá. Não sei se mudou, acho que mudou Amélios. Amélios não está mais lá, não. Mas quando a Nemu era concorrente da Kaord, que aí veio a Lynx, comprou a Kaord, comprou a Nemu, fez a Lynx, ficou uma coisa só. E hoje a Stone comprou a Lynx, né? Então já é a Stone. Um peixe pegando um peixe maior pegando um peixe menor. Trabalhei já em agências de publicidade, muitas startups, empresas corporativas, fábrica de software, que acho que foi a pior época da minha vida, foi quando eu trabalhei em fábrica de software. Sou casado, tenho 2 labradores aí, e vivo nos eventos aqui de São Paulo quando tem palestra, né? PHPSP, esse foi o último do PicPay. E é isso, chega de falar de mim. Vamos falar um pouco então do índice. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver um pouco do conceito, os pilares, né, o relacionamento entre objetos e um projeto prático. Simples assim. Eu ia falar bem mais coisas, mas eu vi que tava ficando muita coisa já. Aí eu tirei, tá? Eu pensei em botar 1 ou 2 design pattern, mas acho que só de falar de pattern já pega um momento inteiro, que eu acho que não daria aqui. Então vamos falar primeiro do básico. Hoje temos quantas pessoas no grupo? Temos umas 10 pessoas, né? 1, 2, 3. 3, 9. 9 pessoas? Tem 10 no total, com você. Quem que trabalha com orientação a objeto aí hoje? A maioria? Levanta a mãozinha aí. O Ives, né? Não dá pra ver quem falou, mas eu vi algumas mãozinhas aí. Legal. Só em projetos pessoais, né? Legal. E no projeto profissional, você trabalha procedural? Para mim é procedural. Legal. Não, show de bola. Código legado. Código legado? Não, às vezes não é legado. Às vezes escolheram trabalhar procedural. É bem raro, né? Mas... O meu é o combo dos dois. Legal.
Bom, eu diria assim, né, que hoje em dia tá tendo um mix, né, de coisas. O procedural ficou um pouco em alta. Golang, por exemplo, é mais estruturado. É muito parecido com o C, não tem orientação a objeto, você tem os structs, muito parecido com o struct do C, que você pode criar tipos, mas não tem aquela profundidade da orientação a objeto, né? Então, assim, se alguém escolhesse trabalhar assim com PHP, dependendo do contexto, não seria errado, porque o PHP ele é multiparadigma, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é, né? Mas antes eu trouxe aqui essa frase, porque eu acredito muito na orientação a objeto. Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui uma notificação para sair, para não notificar, pronto. Eu acredito muito na orientação a objeto para estruturar software, principalmente softwares enterprise. Eu acho muito mais. Acho que tem um match muito mais ideal, né, não uma regra, né? Como eu falei, o Golang, por exemplo, tem gente que cria módulos de pagamentos inteiros com Golang, um gateway inteiro de pagamento e não é orientado a objeto. Então, por isso que eu não estou pondo uma regra aqui, né? Mas eu acredito profundamente, pelo que eu venho estudando e vendo software ao longo da minha carreira, que orientação a objeto há décadas e continua sendo uma das melhores formas de você modelar software. E aqui está escrito: Clean code always looks like it was written by someone who cares. Então, código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importa. E eu acredito que orientação a objeto é uma das melhores formas de escrever código limpo. Né? Então, vamos adentrar aqui no básico de orientação a objeto. Né? Primeiro, o que tinha antes? Programação estruturada. Minha primeira programação estruturada foi o C. Então, o que significa? Que tem uma estrutura de dados. Então, você pode usar laços de repetição, você pode usar variáveis, tipos, né? If, else, que é blocos lógicos, sequências lógicas de decisão. E surgiu para tornar um código mais legível. Um exemplo aqui, como eu falei, o PHP é multiparadigma, então ele aceita o paradigma estruturado, procedural, ou orientado a objetos. Diferente do Java, que só funciona orientado a objetos, né, desde do seu princípio. E o Java também ele é fortemente tipado, então todas as variáveis precisam, elas têm a tipagem estática. Então você não muda o tipo. Uma vez que a variável nasce com o tipo, ela morre com o tipo. Agora, linguagens como o Python e o PHP são linguagens com tipagem dinâmica. Ou seja, uma variável que é inteiro pode, eventualmente, se tornar uma string. A não ser que você use o declare strict types igual a true, né? Aí você deixa a tipagem do PHP estrita, ok? E no JavaScript com TypeScript. Mas só para vocês entenderem, uma programação estruturada ela é assim, ela tem essa carinha. Você cria funções, chama as funções. Sem mágica. Mas o que tinha antes? Por que é estruturado, né? Pô, estruturado dá um nome assim, não, estruturado é bom, né? Porque antes não tinha estrutura. Antes era assembly. Você programava direto na memória. Um exemplo é programação imperativa, que a gente chama. Então, era mais ou menos essa carinha, assim. Você criava os laços de repetição ali com umas lógicas de alocação de memória e por aí vai. Era horrível, né? Além do mais, uma programação dessa, assembly, às vezes ela é específica para um chip. É um firmware que vai. É um software que vai no chip. Às vezes o assembly daquele chip muda o assembly quando vai para outro chip. Aí você precisa olhar
o manual do chip para poder, para poder programar o chip, né? Então, é assembly, né? Mas cada um tem o seu. Imagina. Então, o estruturado veio para estruturar, trazer estrutura de dados, blocos de decisão e loops de repetição. Né? E o programação orientada a objeto? Aí já entra um outro paradigma. O que é um paradigma? É a forma que você programa. E aqui nesse paradigma você programa orientado a objetos. E, enfim, como está escrito aqui, diferentes paradigmas como procedural, onde o foco está em funções. Aqui a gente tem o foco em objetos, onde a gente tenta abstrair, e a gente vai falar de abstração, conceitos do mundo real pro conceito da programação que eu estou tentando, do problema que eu estou tentando resolver. Temos as classes. Essa é a carinha de uma classe em PHP. E todas as classes, elas podem ter propriedades. Antigamente falavam em atributos, que são essas variáveis aqui que pertencem à classe. Por que convencionou-se que propriedade é melhor para falar? Porque tem aquele PHP Attributes, que são as annotations do PHP. Então, para não confundir o nome, a gente está chamando de propriedade os atributos, né? E os atributos mesmo, estamos deixando pro nome do PHP Attributes. Então, se você for aqui nos atributos, no site do PHP, você vai ter um overview do que é um attribute, e esse é um attribute. E esse attribute você consegue enxergar numa classe via Reflection API. Então, esse Reflection Object é uma classe do PHP que permite você clonar uma classe dentro dela, e com isso tu consegue manipular e enxergar coisas como os attributes. É assim que os frameworks fazem uma série de hooks especiais, como Laravel, por exemplo, mexendo nesses attributes. Mas só uma curiosidade mesmo, né? Então, propriedades e métodos. É isso. Algo, não, uma classe. Opa! Fui eu? Alguém caiu aí. Vocês estão me ouvindo, né? Dá um alô aí, alguém. Sim. Oi, Opa. estamos ouvindo. Então aí, né? Beleza. É que eu ouvi um barulho de alguém saindo, eu acho. Beleza. Mas essa classe já tá fazendo... Então, pessoal, o que é uma classe? Uma classe é um template. É um molde. É uma blueprint, como eles chamam, uma planta. Imagina um prédio. Um prédio tem uma planta, mas a planta é o desenho do prédio, mas tudo que está na planta, quando o prédio cria vida, aquele apartamento dentro do prédio cria vida, ele seguiu a planta. Ele representa no mundo real exatamente o que foi designado na planta. Então a classe, ela é a planta. Ela não tem vida, ela não faz nada. Ela é completamente anêmica, né, como posso dizer. Ela cria vida quando ela vira um objeto. É uma instância da classe. Então, um apartamento é uma instância de uma planta, um objeto é uma instância de uma classe. No caso aqui, a classe carro. Na prática, o que vai acontecer, né? Para não ficar falando de planta de prédio, a gente não é engenheiro civil, né? O que acontece? O teu sistema, ele cria uma instância daquela classe e aloca memória RAM, tá? E aquela tua classe vira um objeto, uma variável. É como se fosse uma variável, né? Mas é um tipo ali. Ele vive dentro do teu processo. E ele ocupa espaço na tua memória. E ele fica vivo enquanto o processo estiver vivo.
em linguagens compiladas como o Java, o processo do Java ele é eterno. Então a JVM está ali viva e a tua aplicação está viva também. Então as variáveis elas ficam alocando memória e elas só morrem depois que o garbage collector do Java vê que tu não está mais usando e limpa, né? No PHP tradicional isso não funciona dessa forma. O PHP, o tradicional, ele funciona levantando o processo e derrubando o processo. Então, tu é estimulado, por exemplo, por uma requisição HTTP. Isso cria o processo, carrega as dependências, faz o que tem que fazer, morre um processo. Por isso que muitos dizem que o PHP ele não é ideal para concorrência, porque esse tempo de bootstrapping, que é o carregamento, em memória custa um tempo. E é verdade. E é por isso que a gente tem, para resolver esse tipo de problema, runtimes melhores. O PHP, ele assim como o JavaScript, tem diversas runtimes, como o Node.js, como o Dino, como agora o mais novo, o BAM, e por aí vai. São runtimes escritas em cima de outras linguagens. O Dino em Rust, o Node.js em C++. O PHP também tem diversas runtimes que alteram a forma de processar esses processos. Então, o Suoli, por exemplo, ele mantém um processo vivo, alive. Então, você não tem esse tempo de bootstrap em memória, né? O único problema que você tem que ter cuidado para quem desenvolve esse tipo de runtime para quem usa também, com a gestão de memória. Para não gerar memória leak, aí, né, enfim. E estado também, porque uma vez que tua aplicação está viva, ela está viva, não morreu, né? O PHP antigo fica vivo, fica morto, né? Vivo, morto. É assim. Numa runtime que deixa tudo vivo, você tem estado, né? Então, um processo pode influenciar em outro. Então, você tem que ter cuidado com gestão de estado. São as preocupações aí, questão de memória, né? Mas pro PHP geralzão, porque a gente o tradicional que a gente usa aí no dia a dia e que atende até certo nível do teu negócio perfeitamente, tá? A gente tá falando aí, performance, né? Usar dessa forma, performance. Cara, mas, eu já vi empresas que faturam milhares de reais, coisas de meio milhão de enfim, de reais, 500 mil reais por mês, e tá usando lá o seu Nginx da vida com PHP FPM, nem coça. Então, são approaches que você ferramentas que você vai tendo ao longo da tua jornada como business. Você precisa ter ferramental para escalar a tua aplicação. Mas, enfim, foi só um parênteses. A questão da instância aqui e memória é assim que funciona. Então, tá vivo na memória, isso é uma instância na prática em programação de um objeto. Tem hierarquia, né? Correção aqui. Hierarquia de classes. Ela é uma relação de herança entre as classes. As classes, gente, elas podem criar uma corrente. Então, um pode herdar uma outra classe. Em orientação a objeto, você tem essa possibilidade. O que você não tem com o struct do C ou do Go, que você só pode criar como, vamos dizer, entre aspas, uma classe só, com os seus tipos. Aqui não, aqui você pode criar infinitas classes, uma encadeada com a outra, numa relação de pai e filho, né, superclasse e subclasse. É assim que funciona. E com isso, né, você vê que parece complexo, mas não é, são 4 coisas só. Você entende primeiro que classe tem método e atributo, show de bola, é isso. O objeto é quando instancia, é um terceiro conceito, e vem os pilares, são 4. Então são 3 coisas para aprender: o que é classe, o que é um objeto
E agora os pilares, que é abstração, polimorfismo, encapsulamento e herança. Né? Isso é programação orientada a objeto. Então, abstração é você pegar o teu problema que você está tentando resolver, separar em classes, criar tuas classes, e essas classes devem representar o que tu está tentando resolver. Só que tu não vai pegar tudo daquilo que tu está tentando resolver, né? Da problemática que tu está tentando resolver. Então você está lidando com carros. Carros, dependendo do contexto, pode um sistema para gerir veículos pode ter várias conotações. Então, se eu estou dentro de uma concessionária que vende veículos, carro vai ter um significado. Se eu estou dentro de uma oficina de mecânica, carro vai ter outro significado. Esse é o processo de abstrair. Então, falando especificamente de carro, eu estou abstraindo o objeto carro, a classe carro. Qual o negócio? Qual o contexto? Né? Se é uma oficina de mecânica, eu vou pegar as propriedades que são relevantes para esse negócio. Esse é o processo de abstrair. Eu fazer essa triagem dos meus objetos e pegar o que é relevante. Né? Então, no caso dos dois exemplos que eu dei de uma oficina de mecânica e de uma concessionária, carro numa oficina de mecânico vai importar a quilometragem, vai importar o histórico de manutenção, vai importar se já teve batida no carro, né? Já teve incidente. Aí entra até um terceiro contexto, né? Que é seguradoras, né? Um veículo para uma seguradora aí já vai ter outro contexto também. Então, se eu pegar uma classe de um sistema que gere carros numa concessionária, uma classe, e pegar uma classe de um sistema, carro, os dois têm o nome carro, de um sistema de mecânica, você vai ver que eles vão ter propriedades e métodos diferentes. Pô, mas não é carro, né? É carro, mas abstraído para contextos diferentes. Então é isso. Uma classe é definida por métodos e atributos. O processo de abstrair é eu pegar o meu negócio, extrair os métodos e atributos que melhor definem o carro dentro do meu contexto. Aí vem a segunda ferramenta dos pilares, encapsulamento. Vou querer proteger algumas coisas da minha classe. Por exemplo, faz sentido o chassi do carro ficar ou o dono do carro ficar exposto? Dependendo do negócio, não. É eu que vou dizer. Dentro de uma loja de concessionária, por exemplo, o que faz sentido eu proteger? Né? Quem vai me dizer são os especialistas do domínio. Vai ter alguém ali, um especialista em vendas de carros, que vai me falar, olha, isso aqui de acordo com a legislação, tal, eu não posso, é uma informação sensível. Ele vai me dizer, opa, ele me disse, tá aqui uma regra de negócio, eu vou proteger via encapsulamento. Né? Então aqui no exemplo, o método acelerar. O carro não permite acesso direto ao motor. Para acelerar, usamos o método acelerar. A gente não precisa saber que ao pisar no acelerador, eu vou puxar um gatilho que vai liberar tração da minha transmissão aqui, da minha embreagem. Enfim, eu não preciso saber esses detalhes, entendeu? Para acelerar. Eu chamo acelerar, a classe expôs esse método para mim e ela resolve internamente. Ela internamente é responsável por chamar o motor, que vai chamar as velas, que vai ali puxar combustível, que o pistão vai explodir, ou, na verdade vai explodir, vai mexer o pistão, e esse pistão vai, via transmissão, transmitir para as rodas esse movimento. Né? Que, por sua vez, precisa da marcha para saber em qual modalidade, qual nível de transmissão de movimento para as rodas eu estou. Olha o tanto de detalhe, eu precisava saber disso tudo? Não, acelerar. É o que eu preciso saber. Eu, como motorista do carro, eu preciso saber ligar o carro e eu preciso saber acelerar. É assim que funciona. Toda essa interface, ela tá toda abstraída para mim. Usuário simples e comum, não preciso ser um engenheiro mecânico
para dirigir um carro. É assim que funciona também na vida real, né? Uma analogia. Né? Então aqui um exemplo de carro mesmo. Então velocidade é privado, não pode ser acessado diretamente. Então tá aqui. Private, né? A gente tem os modificadores de acesso. Já entra aqui. Toda linguagem orientada a objetos vai ter esses modificadores de acesso. Private, Protected e Public. Private, quando esse atributo, essa propriedade, pertence somente a essa classe. Protected, quando essa propriedade pertence a essa classe e a cadeia de herança. Lembra que eu falei infinitos filhos, subclasse da subclasse da subclasse? Se eu coloco um protected, essa propriedade vai estar disponível para toda a cadeia. Quem acessar internamente, né, dentro dessa cadeia, vai ter acesso. E public, aí sim eu estou expondo para qualquer um que instanciar o objeto. Né? Public é para o mundo, não, né? A gente pensa que está expondo na internet, não, é public para o sistema. Né? É public para quem consome. Porque um dos maiores malfeitores do sistema é o próprio sistema. É o programador que programa no sistema. Ele vai tentar acessar lá a propriedade. Opa, pegou um erro, é private. Por que é assim? Vou mudar? Não pode mudar, né? Vai pegar um code review lá. Não pode, isso aqui é uma regra de negócio. Tem que ficar protegida a velocidade. Entendeu? Então, quem modelou, quem fez o design desse sistema, entendeu, via regras de negócio, conversando, aí já entra na lista de sistemas, né? Que fez toda aquela análise de requisitos, trouxe um diagrama UML de classe já prontinho para o desenvolvedor. Quem dera fosse assim, né? Empresas corporativas são assim, mas pegando como deveria ser esse mundo ideal, é assim, né? Análise de requisitos, diagrama UML, aí sim a gente tem as nossas classes aqui. Então, só é possível mudar a velocidade através do método acelerar. O método getVelocidade é o que expõe a informação de forma segura. Então, ele é o único que... aqui é um simples return, mas poderia ter uma série de validações aqui. Né? Eu tornando o getVelocidade a única forma de acessar esse método, eu posso tomar todas as precauções para lidar com essa variável de forma segura. Poderia ser um CPF. Se fosse um getCPF, né? Se fosse um objeto pessoa, tivesse um CPF. Aí eu tivesse um getCPF. Aí eu poderia fazer o quê? Anonimizar esse dado. Expor já viu o dado anonimizado? Ele fica com um monte de asterisco, pega meu CPF final 50, ficaria um monte de asterisco, final 50, protegeu a informação. Então é a única interface que poderia acessar essa propriedade. Herança, né, como a gente conversou, essa cadeia de relacionamento pai com o filho, que a gente pode fazer, aí vai, de novo, né? A gente está entendendo as ferramentas que a OOP te oferece, o POO do português, né? OOP em inglês, PO em português. A gente entende o que ela te oferece para tu ver o que é possível de trabalhar. Então, a classe maior ela se chama superclasse e a classe filha se chama subclasse. E dá para fazer reutilização de código, dá para abstrair uma série de conceitos usando herança. Aí mais um exemplo aqui, né? Então o veículo é a classe pai, a superclasse, e ela tem o método move. E outras duas classes herdam de veículo, conforme o gráfico aqui, ó, car e truck. E por sua vez, outras duas classes herdam de car. Então, igual o gráfico aqui, electric e petrol aqui. Então, no final, petrol e electric também é
um veículo, né? E essa propriedade protected, que é a brand, que é a marca do carro, ela está disponível para toda a cadeia, como eu expliquei aqui, né? Então, se eu quisesse acessar a brand, inclusive é o que eu estou fazendo aqui, né? Dentro de Electric, eu posso, porque ela está disponível via modificador de acesso protected lá da superclasse, não importa quão distante ela esteja. Beleza? Então, é super simples o exemplo aqui, só para ilustração mesmo. Né? E aqui é eu instanciando, olha só, lembra? Instanciação. Aí sim, até aqui era só um esqueleto, era só uma planta. Agora virou algo na minha memória. Então eu instancio via new, electric, Tesla. Aí eu posso chamar os métodos que estão disponíveis na interface pública. Como eu falei, quando eu estou instanciando uma classe, eu crio um objeto chamado Tesla e eu só tenho acesso a propriedades e métodos públicos. Não consigo acessar nada que é private. Então, Vasco é tudo public. O construtor não conta, né? Mas esse aqui é public, Move é public. E todas as outras são publics. Então, tá tudo disponível aqui para os objetos acessarem. Polimorfismo. Eu estou indo um pouquinho rápido, assim, mas é mais para a gente rever, né? Eu imagino que alguns estão vendo pela primeira vez, mas não tenham medo, porque é assim mesmo. Isso aqui é uma forma de tu ter um primeiro contato, né? E a gente vai fazer a parte prática depois, vai rever mais algumas coisas. Algumas coisas tu não vai entender de primeira, mas tu já ter ouvido falar, para depois tu pesquisar, vai fazer tu arrematar esse conhecimento conforme tu segue na tua jornada de estudante, né? E de carreira também. Então, quantas vezes eu revi isso aqui até uma coisa diferente fazer sentido bem depois. Sempre que se alguém quiser falar, pessoal, às vezes eu não estou olhando o chat, pode abrir o áudio aí, tá? E fala, não tem problema não. Às vezes eu não estou olhando aqui o chat. Mãozinha? Temos mãozinha? E no emoji que tem a mãozinha. Ótimo ponto, beleza. Então, polimorfismo. Como o nome já indica, significa múltiplas formas. Então, se uma classe animal tem o método falar, e cachorro, por herança, herda a classe animal, assim como o gato, eles podem reescrever esse método ao seu contexto. Então, para gato, quando fala miau. Cachorro, quando fala, é au, au. Esse é exemplo bem besta, né? Mas vamos pegar um exemplo mais prático. Por exemplo, não faria assim, né? Mas só para ilustrar. Mas vamos supor que eu estou desenvolvendo um gateway de pagamento e eu tenho uma integração com a PagSeguro e a PayPal. Ambos herdam da classe Gateway e tem um método pagar nessa classe. Porém, se as duas classes filhas, que são PagSeguro e o PayPal, quando eles vão implementar, cada uma vai chamar a sua respectiva API para pagar, para executar uma requisição HTTP. Então vai ser uma implementação diferente. Porém, a classe pai é a mesma, né? Eu tive que reescrever esse comportamento, né? Isso faz muito sentido. Claro, existem formas melhores de tratar com esse problema, mas como eu falei, é só um exemplo, né? Então, é a capacidade de diferentes classes compartilhar o mesmo método, mas com comportamentos diferentes. Né? E existe até em linguagens compiladas, como o Java, e eu acho que também o C++, o polimorfismo em tempo de compilação.
que é quando você, por exemplo, aqui nesse método move aqui, vamos supor que ele tivesse um parâmetro string, não sei, action, por exemplo. No Java, se eu poderia ter dois métodos move, cada um com um tipo no parâmetro, e ele entenderia isso, que ele chama de sobrecarga de método. Então, de acordo com o tipo que tu passasse, ele automaticamente iria distribuir para o método correto. O move do parâmetro string ou o move do parâmetro inteiro. Ele sabe, ele vê, é um inteiro, então chama o move do parâmetro inteiro. É um string, então chama o move do parâmetro string. É sobrecarga de método, o PHP não tem isso, tá? Isso aí é uma exclusividade de linguagens compiladas, né? Mas só para vocês saberem o que é, se um dia ouvirem falar. Beleza? Então é isso. Polimorfismo, muitas formas. E um pouco além aqui, para a gente também ver que é muito usado na orientação a objeto, tem as interfaces. Diferentemente de uma classe que tem as implementações das coisas, a interface ela serve como um contrato. Né? Então, para que ela serve? Então, todo mundo que implementa uma classe, então se eu tenho uma classe aqui, deixa eu pegar o meu Tinkerbell e abrir aqui. Se eu tenho uma classe aqui chamada Gateway, e eu faço ela implements uma interface chamada Gateway Contract. Ela vai ser obrigada a implementar todos os métodos que estão no contrato, né, na interface. Então aqui em cima eu teria uma interface. Aí eu poderia dizer que o método pay está aqui e ele retorna um array, por exemplo. Então eu estou automaticamente dizendo que todas as classes que implementam esse contrato, eles vão ter que implementar o método pay aqui embaixo. Então o PHP vai reclamar se você não obedecer esse contrato, porque você estabeleceu esse contrato. Né? Então, diferentemente de classes, interfaces podem ser múltiplas. Então você pode implementar N interfaces, que ele vai implementar todos os métodos de cada interface. Agora você não pode, por exemplo, pegar aqui a classe PagSeguro. Extends é para herança, tá? Implements para interface, extends para herança. Então agora eu tenho que uma classe filha PagSeguro extends o gateway. Então automaticamente ele tem que implementar aqui, né? Como eu falei. Aí eu vou dizer que é public. Então, vou botar o tipo aqui, return. Um array vazio. Né? Então, automaticamente, eu tenho acesso a esse cara por herança, né? E eu posso mudar a implementação. Eu posso fazer ele retornar um array diferente. E ele vai entender automaticamente isso porque ele está fazendo polimorfismo. Ele pegou o método pay da classe gateway e reescreveu. Esse, por sua vez,
implementou o método Pay porque ele é obrigado a implementar, porque a interface estabeleceu esse contrato. Aí é assim que funciona. Foi um exemplo aqui só para ilustrar, né, para que serve as interfaces. Muitas vezes a gente precisa estabelecer esse contrato porque a gente quer assegurar que métodos chaves são implementados, porque eles são essenciais para a tua lógica, então tu coloca essa burocracia, entre aspas, né, para evitar que o teu sistema cometa equívocos. Um pouco além também, o PHP ele tem essa estrutura, e isso é exclusivo do PHP, que são as traits. As traits tem muito no Laravel, né? Se você olhar lá as models do Laravel, eles usam muitas traits, que é uma forma a mais de você reaproveitar métodos. Então, se tu tem essa trait aqui com o método sendMail, e você usa essa sintaxe aqui, use can send email, que é a trait, automaticamente todos os métodos que estão nessa trait são meio que copiados e colados aqui dentro. Né? É para isso que serve. Ah, mas por que não usa herança? Daria para fazer por herança. Se fosse a classe Py, daria para usar um extends. Porém, como eu falei, a gente não consegue fazer múltipla herança. Herança múltipla, eu acho que acho que só o C++ que faz herança múltipla. Eu nem lembro quais são as linguagens que fazem herança múltipla, mas são poucas. Porque isso quebraria a orientação a objeto, né? Você sempre tem que pensar em herança como algo. Aí voltamos para a abstração, né? A abstração ela foi pensada para que você use a herança de forma correta. Porque pode um gato extend animal e extend outra coisa? Ser humano? Seria o que? Um mutante, entendeu? Quando você é duas coisas, você não abstraiu direito no teu sistema. Né? Mas às vezes você quer usar métodos compartilhados. Aí que entra trait. Aí sim eu poderia usar um use aqui. Use mayable. Eu quero dizer que esse cara dispara e-mail, de alguma forma. É o que o Laravel faz, né? Ele pega um objeto desse genérico, use queueable. Significa que ele pode ser transformado numa queue, despachado para uma queue. É, isso mesmo. Eu de vez em quando estou usando traits, né? Mas eu tenho visto assim que geralmente eu consigo resolver tudo por orientação a objeto. É muito raro eu não conseguir. Né? Aí quando eu não consigo, para esse tipo de uso, assim, que nem do Laravel, né? Pô, eu quero queueable. Eu quero que isso aqui seja despachado para uma fila. Aí isso aqui vai ter uma série de métodos que vão me permitir isso, né? Então, se eu abrir aqui um projeto em Laravel, por exemplo, tem um monte de classe aberta. Não se assustem, tá? Ó, tá vendo? Use has factory. Ó, olha o monte de método que vem junto, ó. Vem uma factory aqui, que ele instancia a classe. E é tudo estático, né? Esse aqui é toda estática. Eu não curto muito trabalhar de forma muito estática, assim. Mas vamos ver esse outro aqui. Esse aqui não é estático. Ó. Aqui já tem um método aqui. Token can. Token can't. Create token. Tudo relacionado a token. Porque no Laravel eles gostam de prender o usuário com os tokens, né? Então eles criam esse relacionamento. Quem que se autentica é o usuário. Então eles veem uma relação direta aqui na abstração que eles fizeram. Faz sentido. Mas às vezes não é o usuário que vai logar. Às vezes o sistema é um sistema de autenticações para APIs. Aí é o usuário que vai logar. Talvez, né, se tu quer chamar o usuário de API, beleza. Às vezes tu vai ter que modificar algumas coisinhas aqui na abstração para ficar mais claro. Né? Não é legal que na tua abstração os nomes não façam sentido. Então, de repente, fazer um mais apropriado
E aí tu vai criar usando recursos da orientação a objeto para se adequar ao mundo que tu está abstraindo. É um mundo bem específico, entendeu? As tuas classes representam um mundinho ali, se é que a gente pode chamar assim. Né? Então, voltar aqui para o slide. É isso, temos traits. E, por fim, os relacionamentos entre objetos, né? Os relacionamentos entre objetos, gente, eles têm nomes também, mas vocês usam no dia a dia. Né? No momento que você passa um objeto para outra classe, você está fazendo um relacionamento entre objetos. Então, a gente acabou de ver aqui no Laravel. Pegar, por exemplo, aqui essa classe. O que ela está fazendo? Ela está pegando o objeto model e está dando um create token. Esse objeto está dentro de outra classe. É um relacionamento entre classes. Quando uma classe tem outras classes, é um relacionamento entre classes. A gente chama de associação. É qualquer tipo de ligação entre objetos, quando um objeto usa ou conhece outro. Aí tem mais tipos. A composição. É um tipo de associação em que o objeto é composto por outro. Então, o carro possui um motor. Se o carro for destruído, o motor também é. Então, aqui, Eloquent Repository. Se eu instanciei esse objeto, User Eloquent Repository. Se eu destruir esse repositório, morreu todo mundo que está aqui dentro, entendeu? Esses objetos. Então, esse tipo de associação que eu fiz pode ser que seja uma composição. Né? Mas, no caso de carro e motor sozinho não significa nada. No contexto de uma concessionária, por exemplo, motor não significa nada. Motor sozinho não faz nada. Um depende do outro. Mas, numa loja de motores, motor é independente. Tá vendo? Aí as relações que eu vou ter lá, de repente, já não é uma composição. Só para vocês verem a flexibilidade disso, né? Então, nesse contexto que carro precisa de um motor, nessa classe é uma composição. Agregação, um objeto contém outro, mas eles vivem separadamente. Time com jogadores. Então, se eu crio lá no meu banco de dados time, existe time com 0 jogadores? Em termos de dados, sim, existe. Né? Porque é um tipo de relacionamento que entra e sai. Sai um jogador, entra um jogador. Aí o time ficou com 0. Acabei de começar o time, tem 0 jogadores. Vou começar um recrutamento. Vou atrás de jogadores. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A mesma coisa, relação curso e alunos. Um curso pode ter 0 alunos. Se você cria um curso para você, o teu curso de treinamento, você vai chegar no momento que você pode ter 0 alunos, mas aí tem o teu primeiro aluno, o teu segundo. Então, aluno existe separado, curso existe separado, então a relação é de agregação. É mais para você entender esses termos, esses conceitos que você já usa no dia a dia se você trabalha com orientação a objeto. Né? Então, olha só, a gente começou com classe, método e atributo, né? Instanciação de objetos. Falamos de herança. E olha o que já veio, né? Em cima desses poucos conceitinhos, dá para criar um mundo de coisas, né? Isso porque a gente nem começou a falar de design pattern. Que design pattern é a aplicação pura de orientação a objeto nas suas mais diversas técnicas, assim. Existem formas de usar orientação a objeto que eu me surpreendo todo dia. Olhando assim, eu falei, nossa, né? Alguns dão um nó na cabeça. Mas quando tu vê assim, nossa, legal, né? Olha o que dá para fazer com isso. Aí deixa eu passar o slide aqui. Falando em design pattern, indico esses 3 livros aqui. PHP 8, Objects, Patterns and Practice. Do Matt Zenstra. Esse aqui me inspirei muito para fazer esse slide, o Dive into Design Patterns. Você encontra lá no site do Refactor Guru. Não sei se vocês já ouviram falar nesse site, mas é um site muito bom. Então aqui você pode estudar bastante coisa de graça,
Então tem aulas sobre refatoração, código limpo, né? Ele vai dando conceitos e tal, débito técnico, né? E aqui do outro lado tem os design patterns. Então as categorias, né? Os patterns de classificação, né? Que são os criacionais, os estruturais e os de comportamento. E aí vai. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de aplicação de orientação objeto. Vamos ver o catálogo de patterns. Olha só, tem um bridge, o adapter, né, decorator, o factory. Então, bora pegar um aqui, bora ver o chain of responsibility, que era um dos que eu pretendia falar. Então, ele explica o que é o pattern, o que ele resolve, a solução, né? Aí sim ele, ó, aí aquele chain of responsibility já está usando uma cadeia de classes aqui, é a aplicação prática de orientação a objeto. Então tem uma interface que a gente acabou de ver, tem um handler, aí ele já deu o UML aqui, que é o diagrama de classes desse pattern, e por aí vai. E ele não só fez isso, como ele deu uma implementação em código. Tá aqui a interface. Tá aqui a classe. Ele usou Python aqui no exemplo dele, né? E por aí vai. Mas é tudo que a gente acabou de ver. Né? Outra aplicação muito boa de orientação a objeto é em Domain Driven Design, que você trabalha muito com objetos, né? E fala muito sobre classes também. Beleza? Até agora, dúvidas? Ou vocês querem ver alguma coisa prática já? Deixa eu voltar aqui na... Prática. Show de bola. Bom, então vamos criar um projeto prático aqui. Deixa eu só ver quanto tempo que eu tenho. Eu acho que eu tenho até 9h30, né, Cris? Oi? Tá bom. Eu vou... Não, mas meia hora acho que dá. Então vou fechar esse cara aqui. Eu ia... Bora ver, vou deixar esse projeto de backup. Eu ia usar esse projeto, que ele é um projeto que eu tô fazendo para publicar mesmo. Mas eu pensei em da gente fazer um e-commerce para ser um pouquinho mais light, assim, pra gente começar do zero e fazendo alguma coisa juntos. Então, assim, eu tô improvisando aqui, tá? Eu baixei no GitHub um repositório que eu criei. E ele tá vazio, essa pasta. Então eu vou criar aqui no Laravel Starter Kit. E eu vou fazer sem nada mesmo. Sem front-end. Pra gente só mexer com as classes, tá bom? Então, ele tá instalando aqui as dependências. Ele vai perguntar se eu quero usar o SQLite. A princípio, eu vou dizer que sim. Porque eu não quero... would you like to run install an npm run build? Ué, eu não escolhi sem front, por que eu teria que executar isso? No. Beleza. Então, deixa eu ver aqui a minha vendor. Então, tá aqui o source. Tá aqui a vendor. Ótimo, tá tudo aqui. Beleza? Então, eu vou dar o PHP artisan serve. Eu tenho que entrar dentro de source primeiro. Pronto. Então, na porta 8000, temos uma aplicação Laravel. Beleza? Show de bola. Tá rodando o projeto. Então, vamos pegar e vamos começar a modelar o nosso e-commerce. Então, o que o e-commerce vai precisar? Vou pegar aqui o CorelDRAW.
eu antes de começar a programar, eu gosto de ver um pouco o que a gente está tentando programar. Então, deixa eu criar um novo aqui. Parece que mudou o layout um pouco. Dashboard. Start Drawing. Pronto, aqui. Então, a gente quer, por exemplo, criar um e-commerce. Então, o que a gente vai ter? Vamos mapear as entidades aqui. A gente vai ter a ordem de compra. A gente vai ter um carrinho. O que mais? Para começar, assim, vamos pensar no carrinho primeiro. O que o carrinho tem? Então, se eu for aqui na Amazon.com agora, pegar esse PC, esse mouse aqui agora, eu vou adicionar meu carrinho. Vou adicionar esse cara aqui também. Pronto, 2 mouses. Então vamos olhar aqui o nosso carrinho. Ó, vai ter produto, legal. Vai ter se tá em estoque ou não, beleza. Questão de frete também, mas bora de MVP, bora ser um pouco mais simples, né? Então, tem o principal aqui que é Product. Já deu para mapear algumas coisas. E a ordem é quando eu fecho. Então, vamos pegar em ciclo de vida aqui primeiro. Então, Product existe primeiro, depois existe um cart, depois que vira uma ordem. Legal. Mais algum detalhe? Acho que não. Então, bora fazer isso. Então, eu vou criar uma classe aqui. Primeiro, eu vou criar uma pasta chamada, dentro de app, uma pasta chamada domain. Pode, só para a gente começar aqui. Aí eu vou criar uma classe chamada product. Não quero adicionar nada. Beleza. O que aconteceu aqui? Ele não entendeu o meu PHP? Vamos ver por que ele está reclamando aqui. Composer JSON. PHP 8.2. Ele não deveria estar reclamando disso. Parece que ele não conseguiu ler. Ah, tá. Então deixa eu dar um close aqui. Acho que é isso. Como eu comecei o projeto vazio e eu criei rodei o Composer install depois, o PHP Storm, acho que ele se perdeu. Então eu vou abrir ele de novo, aí ele vai renderizar a aplicação. Ó, ele fez agora já pegou a versão. Bugs, né? Então vamos começar pelas propriedades. O que um produto precisa ter? Aí eu vou. O que vai ser público aqui primeiro? Na verdade, eu vou deixar tudo private primeiro. Né? Então ele vai ter um nome. Vou botar como string. Ele precisa de uma descrição legal. Boa sugestão aqui do Copilot. Um price, faz sentido. Category. Por que não, né? Aí a gente entra aqui em category. Um e-commerce tem categorias, né? Vide esse monte de departamento aqui, né? Então, se eu entrar aqui em produto, né? Olha só, ele faz parte de uma linha de categorias aqui. Então, imediatamente ele pertence a gaming mais. Ó, tudo é filtro por categoria. E essa categoria é filha de outra categoria, né? É uma subcategoria, então. Que é acessórios, que é um departamento, poderia ser? Não, mas ainda não é um departamento. Videogames talvez seja um departamento. Mas tem uma cadeia aqui pra gente abstrair de categoria já, né? Então, show de bola. Vamos começar só com category. Beleza?
É, aí que tá. Esse category a gente vai colocar como objeto ou como category ID? Primeira pergunta que eu faço aqui para mim mesmo. Category ID. Eu não preciso da categoria viva aqui por hora, né? Então, beleza. Criei aqui. É, Aí, o que que um método bacana aqui para produto, né? Seria, ok, o construtor. Vamos de construtor, tem que ter mesmo. É, Aí, ó, a gente já pode usar as properties promotion do PHP, que geralmente a gente faz assim, declara as propriedades e depois, via construtor, a gente instancia essas alimenta, né, hidrata essas propriedades. Poderia fazer isso, né? O que significa na prática, né? Então deixa eu já ir debugando conforme a gente faz aqui. O que ele está reclamando aqui? Acho que é porque está faltando algumas coisas aqui, mas deixa assim por hora. Porque não está sendo usado, eu acho. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso Tinkerbell. Fechar algumas coisas aqui. Bastante coisa aberta. Pronto, fechei. Aí, vamos ver se a gente consegue apontar para aquele projeto ali. Pronto. Então eu vou para Workspace, GitHub. E-commerce. Só que ainda não é esse. Né? Mas bora tentar. Acho que eu vou ser um pouco mais específico aqui no folder. Eu vou escolher o source, que é onde está o Laravel. Senão ele pode reclamar. Aí vamos tentar usar isso aqui agora. O Tinkerbell é uma ferramenta feita. Acho que dá para usar o Symfony também, mas principalmente pro Laravel, que eu consigo debugar as coisas. Então, em tempo de execução. Então, se eu pegar aqui um product, recebe new product, eu estou instanciando a classe. E esse product, eu posso simplesmente passar os nomes das propriedades. Então, as named properties do PHP, que eu estou dizendo, eu quero que o name receba Lucas. E eu quero que a description receba descrição. E eu quero que o price receba um float aqui. Então eu vou botar que é 20. Na verdade, eu vou pôr um nome de um produto, né? Botar aqui televisão, livro. Domain Driven Design Book. Book about Domain Driven Design. Aí eu vou pôr que ele tá R$ 200. 299,2. Para ser um float aqui. O que mais? Category ID. Vou botar que a categoria é 1.
Reclamou aqui já. Ah, interessante, ele não entendeu aqui o diretório. Só um minutinho. Pronto, diminui um pouco o brilho da luz aqui. Certo. Bom, não tem problema. A gente muda o approach, então. A gente existe o Tinker para estimular essa aplicação. Eu poderia expor uma requisição HTTP, mas eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar com os testes. Então eu vou pegar aqui, vou criar. Vamos ver se ele está usando o PEST. Os testes unitários também são uma excelente forma de estimular a tua aplicação. Então deixa eu colocar esse aqui para cá e esse aqui para cá. Então o que eu vou fazer? Vou criar um segundo teste aqui chamado Product Test. Beleza? Então, como é só para estimular, não vai ter muito sentido esse teste ainda. Should create and products, por exemplo. Então, vamos rodar esse teste. Não tem? O PHP Unit foi, mas e o PEST? Ele está usando o PHP Unit. Disfarça, ele está com classes aqui. Ele está usando o PHP Unit puro mesmo. Então, é isso mesmo. Então, beleza. Eu vou botar um direcionamento aqui que eu quero testar somente essa classe. Então, vou pegar o path name aqui. Então, vou por barra testes. Ele não entendeu. Not found. Ele tá com not found mesmo. Mas por quê? Ah, tá. É o nome aqui. Então vamos lá. Product test. Beleza. Como eu falei, quem tem coragem faz ao vivo. Não tinha feito should create and products. Acho que faltou botar no texto.
Não, não era isso não que eu queria. Mário, O teste precisa de ele vai um prefixo de teste, será? No caso, método. entender. Ele precisa. Existe um atributo ou um comentário aqui que ele entende. Cara, que estranho. Vou pedir pro GPT colocar aqui pra gente ganhar celeridade. É esse cara aqui, ó. Então é esse cara aqui que eu tava atrás. Tá. Viu tudo. Ainda assim, ele não tá achando. Ele diz que não, ele não achou nenhum teste aqui dentro. Né? Mas beleza. Eu vou ignorar esse. Deve ser alguma coisa de setup do PHP Unit mesmo. Ah, vamos ver isso. Ah, foi, pronto. Faltou a. Faltou o atributo aqui. O atributo ele precisa ser passado por parâmetro também. Tipo, preciso fazer o uso aqui, o import dele. Beleza? Então, se não fosse assim, ó, ele não reconhece, ó. Ele não encontra. Aí eu teria que pôr o prefixo como comentaram aqui agora há pouco. Aí ele entende. Ó, tá vendo? Mas como eu não gosto de pôr o prefixo, eu gosto de começar com it. Aí eu faço dessa forma. Show de bola. Aí o que a gente pode fazer aqui? É o que a gente estava fazendo no Tinkerel. Instanciar um produto. Então, fazer isso. Só que ele. É a vírgula e depois da linha 19. Ele traz. Programar o dia inteiro. Meu olho já tá. Minha visão já tá turva. Aí eu gosto de dar um replace aqui pra virar um use. Eu não gosto de usar direto aqui não. Então beleza. O que mais aqui que ele tá reclamando? Pá, category ID. O que você tá reclamando aqui? Vírgula, vírgula, vírgula. Dá um dump aqui no produto. Não tinha nada pra reclamar, era só frescura mesmo. Tem um sinalzinho aqui que eu não sei se é. Enfim. Vamos ver. Unclosed. O que ele tá reclamando, gente? Ah, tem uma linha embaixo aqui. Meu Deus, não tava nem enxergando isso. Tô te falando, tá? Vou marcar meu oftalmologista já, porque eu não enxerguei o caractere. Pior que eu achava que era sugestão do Copilot. Enfim. Já, só reforço o que eu falei. Sem programação. Estamos seguindo junto aqui. Bom, ele criou aqui a instância. Olha aqui a famosa instância. Para quem nunca viu, né? Para quem já viu, grandes coisas, né? Mas se você quer ver uma instância, tá aqui. Tá criada. Aí o que eu ia falar é pra gente trocar aqui. Aí eu vou voltar aqui pra minha direita. Tem uma outra forma de usar que eu poderia simplesmente
apagar tudo isso. E só de eu passar o modificador de acesso, o PHP ele já entende que esses caras são propriedades da classe, né? Que aí eu não preciso nem dessa sintaxe toda. Então eu posso vir aqui, eu vou pular uma linha até para ficar mais fácil de enxergar. Pronto, então todo aquele código, e novamente ele está reclamando porque não está sendo usado, né? É por isso que ele está perguntando se não quer ser read-only. Poderia ser read-only, mas não quero que seja read-only. Deixa assim por hora, não vai fazer mal para ninguém. Então, ó, toda aquela sintaxe virou isso. Aí ele reclamou. Construtor. Faltou Type. um S lá no string. Na Cara, linha 13. na linha 13. Ah, aqui Faltou um desse S lado, no né? string. Peraí. Aqui tu tá falando? Na linha 13 da classe product. Aí tem um private Ah, string pronto. com S. Faltando. Obrigado. Aí. Show de bola. Ele continua reclamando porque não tá sendo usado, mas ó, o mesmo objeto. Tá vendo? Então, se vocês quiserem saber do que se trata isso, é a Property Promotion do PHP. Ó, em vez de ter essa sintaxe, eu tenho essa sintaxe. Vou mandar aí no grupo para quem se interessar. Dá uma lida nesse artigo depois. Então, beleza, voltamos aqui. Meu mouse tá oscilando. Eu tô vendo se tem algum processo aqui que possa estar travando. Ele tá oscilando totalmente. Ó, perdi ele. Perdi meu mouse. Vou fechar algumas coisas aqui. Fechar o Tinkerel. Caramba, eu perdi meu mouse. Pior que não tá nem coçando. Tem 46% de memória. Que estranho. Deixa eu parar de compartilhar só por um minuto, porque eu não tô vendo meu mouse. Top stream. Ah, voltou, era isso. Era o Discord bugando. Beleza. Estamos de volta. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, vamos começar a adicionar uns métodos aqui. Então, eu vou adicionar um método public chamado... tudo bem. Eu posso ter uns getters? Posso. Por que não, né? Depois, quando eu for começar a trabalhar com o Eloquent, talvez eu mude esse approach. Mas como a gente quer entender mais de classes e objetos, eu estou seguindo aquele... como se eu estivesse fazendo uma entidade product aqui, padrão. Mas no final, esse product vai virar um Eloquent da vida. Aqui dentro do contexto do Laravel, né? Vamos pegar mais um getter aqui. Get price, legal. Vamos fazer o getter aqui do category também. Ó, ele parou de reclamar já. Beleza. Agora bora adicionar um outro método, que é o... não, tá ótimo. Essa parte aqui tá ótimo. Agora bora criar o carrinho, por exemplo. Então vamos criar um carrinho aqui.
Deixa eu voltar aqui para lá, para call. Aqui. A bateria poderia ser a bateria, né? Beleza, mas não é não. Era o Discord mesmo. Não sei se é esse app que eu tenho instalado aqui. Enfim. Então, vamos voltar aqui para o kart. Criei um kart, vou jogar aqui na direita. Um carrinho, ele vai ter umas propriedades diferentes. O carrinho não vai ter name. O carrinho, ele vai ter products. Então, eu vou ter aqui... ele já até entendeu. O Copilot está em sintonia comigo. Não sei se ele me ouviu. Aí aqui eu posso ter um construtor vazio por hora. Né? Deixa assim por hora. Poderia até... Enfim, depois a gente vê. Vamos criar um método primeiro. Que é o add product. Então vai ter um array de products que vai adicionar o product pra gente. É assim que vai funcionar. E ele reclamou. Is only written but never read. Ok. Então, não tem problema. A gente cria uma forma de ler isso. Public get products. Que retorna os products. Beleza? Então, agora a gente pode testar esse carrinho. Aí eu vou criar aqui o kart test. E esse kart test, eu vou criar aqui um kart. Vou adicionar um produto. E por fim eu vou chamar o kart add product. E depois eu vou dar um dump no kart. Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu tenho um kart com um product. Então, eu comecei a usar bem embrionário, bem básico de um sisteminha que eu estou modelando usando orientação a objetos. E a gente, sem perceber, acabou usando aqui aquele relacionamento que a gente acabou de conversar, que é a agregação. Eles vivem separadamente. Um carrinho pode ter vazio? Pode. Um produto existe separado? Pode. Então, é uma agregação. Então, como eu falei, a gente usa no dia a dia. Então, na prática, você sabendo manipular as classes, objetos, você já está ali usando orientação a objeto. Então, é assim que funciona. Eu poderia ir desenvolvendo, a gente acabou levando um tempão aqui para fazer o setup do teste e tudo mais. Mas, na prática, é isso. A gente pode gastar um pouquinho mais, mas eu já passei os meus 38 minutos. Para fechar, o que eu poderia mostrar para vocês aqui, só de curiosidade, é esse sistema que eu tô trabalhando. Ele tem uma integração com o WhatsApp. Ele vai ser, inclusive, base do meu próximo vídeo. Eu vou fechar tudo aqui, que é um mar de classe, eu estou acostumado, eu gosto de muitas abas. Mas, por exemplo, usando orientação a objeto, eu consegui isolar o Laravel Sanctum, porque eu não queria estar acoplado ao Sanctum. E se eu quisesse trocar depois a minha implementação do Sanctum? Então, esse aqui é o sistema de rotas, então eu criei uma autenticação minha. Então, aqui no meu controller, que já é uma classe que extends o controller do Laravel, para quem nunca viu, eu já estou usando orientação a objeto aqui. É uma classe abstrata, a gente não falou de classe abstrata, mas uma classe abstrata é uma classe que ela não pode ser instanciada. Ela é uma classe que serve apenas de base. Ela foi feita para ser instanciada, é para ser herdada.
Mas tu não consegue dar um new controller usando esse caminho aqui, porque o PHP não vai deixar. Ela é abstrata. E ela é muito parecida com o conceito de interface. Ela serve para ser um template. Qual que é a diferença? É que eu posso deixar uns métodos prontos, né, para uso geral. Eu poderia criar uma function aqui e que faz alguma coisa, não sei, validate, por exemplo, né? E todo mundo que herdasse esse controller poderia usar essa implementação pronta, diferente da interface que eu teria que implementar. Olha a diferença. Na interface eu tenho que implementar, é só um contrato. Mas voltando aqui. Então os frameworks estão cheios de orientação a objeto, eles fazem uso massivo disso. Então, por isso que eu falo, é muito raro ser procedural hoje dentro do PHP, porque o mercado pede framework, e o framework é orientado a objeto. Você pode até fazer as tuas coisas ali, as tuas classes meio procedurais, métodos estáticos, mas por debaixo dos panos tu vai ter contato com classes o tempo todo. Todo dia, cara, sem parar. Há uns 8 anos olhando para essa carinha aqui e vendo que tudo é classe, né? Então, o que eu fiz? Eu criei um controller, a porta de entrada HTTP, chamada por esse arquivo de rotas, que tem uma action, né? Action, eu chamei de caso de uso aqui. Então, olha lá, a pastinha domain tem uns casos de uso. E olha só quem está aqui, a nossa querida interface. Né? Então, o que eu fiz aqui? A pessoa que chama, no caso, controller, que está chamando esse use case, que é uma ação, ele passa como dependência para esse construtor um repositório, que é o user repository. Aí a gente entra aquele conceito de injeção de dependência, né? Injeção de dependência é eu passar uma dependência aqui via construtor. Igualzinho a gente fez aqui no nosso exemplo. No nosso exemplo, a gente fez a mesma coisa. A gente poderia fazer a mesma coisa. Ao invés de usar um método para isso, a gente poderia vir aqui no construtor e adicionar um parâmetro não obrigatório, um array de products. Olha só. Né? Aí, se tiver produtos, manda ver. Por que não? Né? Aí, tudo isso que a gente fez com add products, a gente poderia vir simplesmente aqui e passar um array. Né? Olha só. O Copilot entendeu a minha ideia, ele leu a minha classe e ele fez o que eu queria fazer. Né? A gente ganhou aqui 15 segundos. Obrigado, Copilot. Ainda mais dado meu problema de visão aqui, né? Me ajudou. E olha só, funcionou de igual forma. 2 produtos adicionados. Eu passei... a mesma coisa, eu passei aqui uma... Aqui no caso não é uma dependência, né? Não é uma dependência, aqui é um parâmetro. Mas se eu tivesse um objeto aqui, eu poderia ser uma dependência. Uma dependência é quando eu tenho uma outra classe, né, que uma depende da outra. Aqui um product é um array. É um array de classes, mas não é uma dependência em específico. Né? Como é array, fica genérico, é um tipo primitivo. Né? Seria muito mais... com dependência se eu pudesse criar um outro tipo e chamasse assim de product list. Aí sim faz mais sentido. Eu teria que criar essa classe. Aí sim é uma dependência. Eu crio uma classe, passo ela como dependência. Aí eu instancio esse objeto, aí ele passa a ser uma independência. É o que acontece aqui. Só que eu estou usando uma interface. Então quem resolve essa interface para mim é o container do Laravel, que são aquele conceito de IOC, né? Inversion of Control, que os frameworks implementam. Em vez de tu manualmente passar aquele monte de objeto
Para tua classe, o Laravel entende para mim. Então ele tem o container dele, um App Service Provider, que eu passei um mapa para ele. Eu falei assim, olha, tudo que for a interface User Repository, tu usa essa classe aqui, que é a implementação final. Ó, tem código aqui. Aí ele entende. Então é uma interface, mas ele sabe, ele dá tipo um replace lá para aquela implementação e joga aqui. Pronto, agora tem um objeto disponível para mim, para eu usar. É o que aconteceu aqui. Uma simples classe a gente gastou 1 minuto para explicar, porque acontece bastante coisa. E essa interface, eu chamo aqui, olha só, eu caí numa interface, ó. Isso significa o quê, na prática? Que essa classe, ela não conhece a implementação de repository, ela conhece o contrato. Dessa forma, essa classe que faz ponte com essa outra, essa classe que faz ponte via interface com essa outra, elas não precisam se entender. Uma não depende da outra, porque elas têm um contrato para intermediar o relacionamento delas. Então, no dia que a forma que esse cara faz as coisas, a gente vem aqui e cria um outro. Vamos supor que eu vou trocar para o Mongo. Aí eu venho aqui, crio o Mongo Repository. Vou chamar de User Mongo Repository. Vou implementar tudo que ele precisa implementar. User Mongo Repository. E vou lá. Implemento tudo com Mongo e tudo que eu tenho que fazer. E ele vai usar o mesmo contrato. Olha só. Lembra das interfaces? Né? Aí eu vou lá pro Laravel e falo, olha, troca aí o fluxo para mim. Eu não estou mais usando aquela implementação. Aí eu venho aqui e falo para ele trocar. Pronto. Né? Aí eu troco aqui pro Mongo e tal. Vamos supor que deu certo aqui. Aí o que acontece com o meu User API Login? Nada acontece. Porque ele conversa com o contrato. Eu só mudei o outro lado da ponte. Entende? Dessa forma, as regras de negócio elas ficam aqui, ó, intactas. Né? Tudo que eu preciso trocar, eu não preciso alterar meu core. A classe ela ficou generalista. Entendeu? É uma forma de programar. É uma forma de uso de orientação a objeto. Eu queria mostrar isso para vocês. O uso de interface e tudo mais. E vai seguindo o jogo, né? E vai seguindo o jogo. Então, aqui dentro dessa implementação, aí sim eu converso com o Eloquent, trabalho com mais objetos e tudo mais. Né? Essa classe fui eu que implementei. E vai virando um joguinho de classes aqui, ó. Só nesse pequeno fluxo de login, a gente abriu bastante coisa, né? Que é o conceito, né? Pô, mas não tá muito complexo? Não acho, porque imagina se eu fizesse tudo isso dentro de um método só. Ia ser aquele super método, né? Método de 5.000 linhas. Isso acontece, tá, gente? A última empresa que eu tava, só a model de user tinha 10.000 linhas. Né? Tu vai dar manutenção, e aí? Né? Eu tenho comigo que um método bom é o método que cabe na minha tela, que eu consigo ler. Um método que eu tenho que, daqui a pouco, eu vou ter que paginar o arquivo para ler o método, que o método é tão grande. Vou ter que quebrar o método em 5 páginas. Entende? Se ele cabe da minha tela, já é um bom sinal que ele tende a ser um método bom, porque eu vou ler, ele tem início, meio e fim. User API Login, o que isso faz? Login. Faz o login, acabou. E como que faz o login? Pega um usuário, verifica o hash do password, deleta old tokens. O que está dizendo? Vai deletar os tokens antigos, vai criar um token novo, retorna para fora. Acabou. Entendeu? Não tem mistério.
Era isso que eu queria mostrar para vocês, acabei passando um pouco, né? Mas esse código eu vou deixar público, né? Posso até mandar aqui no grupo também. E é isso. Espero que eu não tenha sido prolixo. Não sei se o pessoal tem mais dúvidas aí. Agora é a hora, né, de perguntar. Então, o Leandro falou aí, né? Tudo separado, cada classe com sua responsabilidade. Imagina tudo isso procedural. O procedural dá para ficar organizado, tá? Eu já vi um código em Golang aí que o pessoal botou até hexagonal lá, né? Ficou bem limpinho assim, mas é aquele cuidado, né? Acho que tudo é cuidado. Se você tem esse alerta na tua cabeça assim, poxa, isso aqui tá começando a ficar grande, né? O que dá para fazer? Né? Bora quebrar, pelo menos em funções menores, já é alguma coisa, né? Já é um dos princípios do código limpo do Uncle Bob. É isso, senhores.